Boa noite, boa tarde, bom dia! Nós estamos começando mais um bate-papo com o missionário. E dessa vez, quem vai estar trocando essa ideia? Ele que já está aqui entre nós, Douglas Albani Barbosa. Eita glória! Daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo. A gente vai conversar um pouco, falar sobre missões, vamos falar sobre Índia. É isso aí, vamos falar das experiências que esse homem teve lá na Índia. Abraço pra galera, fala Lucão, meu brother. Aí Joãozinho, a galera entrando, vamos deixando a galera entrar. Por enquanto que a galera vai entrando aí, né? Se acalmando o coração. Eu aproveito aqui para falar um pouco, fazer propagandas aqui do Eis-me Aqui. E agora vendo aí a galera, Klaus, meu brother, pessoal lá do Light Zone, a turma toda reunida. Bom, minha camisa tá meio estranha, acho que eu não tô acostumado a usar camisa. Bom, então galera, aí Bibi, tu não podia deixar de aparecer, né? Afinal de contas nós vamos falar da Índia. E eu vou estar conversando com um brother, um grande amigo, o Douglas Albani. Eu vou chamá-lo de Douglas Albani, daqui a pouco eu vou chamá-lo só de Douglas mesmo. E eu estava me lembrando, antes de chamá-lo aqui, deixa eu aproveitar para contar para a galera, eu estava me lembrando quando eu o conheci. Olha, eu não vou... Acho que foi 2012. Nós estivemos junto no Fórum Social Mundial, que tinha aqui em Porto Alegre, teve uns 3 anos seguidos, né? Em Porto Alegre, fala Murilo, de Viamão. E, então, Fórum Social Mundial, veio um pessoal que eram os hippies de Jesus, nos desafiaram, nos convidaram para estar junto com eles no Fórum Social Mundial, e nós fomos lá. E tinha um jovem lá, que ficava lendo a palavra de Deus, vinha, chorava, chorava, e lia a palavra de Deus, chorava, né? E era o nosso amigo Douglas. Depois lá, levamos ele algumas vezes para a chácara lá, para a base missionária lá de Osório, e eu me lembro o dia, Joãozinho, o dia que ele foi lá fazer a despedida assim da igreja, né, mostrando o projeto da Índia quando ele estava indo para a Índia, e foi um tempo muito, muito massa. E quando ele voltava aí, depois ele voltou, foi lá nos visitar, bom, a gente vai conversar sobre isso, tem algumas pessoas botou para caminhar que nem águia. Meu Deus, que loucura isso! Mas a gente vai conversar, eu vou perguntar essas coisas para ele. E então vamos lá, chega de conversa, deixa eu ver aqui. Eita, é que agora cada vez, acho que é aqui. O Instagram tá sempre mudando, né? Tu pensa que antes tu convidava num lugar, agora convida no outro, agora vem para cá, vai para lá. Agora sim, histórias, saber o que aconteceu na Índia, a gente lembrar um pouco de algumas coisas, vai um chimarrão, um mate pra galera. Alô? Fala, homem de Deus! Daí, cara, que lembrança, né? Nossa, te lembrava disso, cara? Tu ficava chorando lá lendo a Bíblia? Pô. Sim, pô. Meu Deus, quase 10 anos já, né? Faz tempo. Caraca, como o tempo voa, né, Rodrigão? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem. O som tá meio baixo pra mim, mas eu tô te ouvindo bem. Tá. Vou tentar falar mais alto aqui. Melhorou um pouquinho? Show. Não, melhorou. Mas a gente vai indo. Vai indo. Que legal. Cara, antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria poder revê-lo, mesmo seja assim, né, por internet. A internet é bênção porque ela nos permite isso, né? Mas é sempre bom te ver, sempre bom poder bater um papo contigo, e eu quero te agradecer por tu ter aceitado o nosso convite para estar batendo um papo aqui. Que isso, para mim é uma honra, uma alegria poder rever os irmãos, te ver, né, Rodrigão? Afinal, são 10 anos, né, cara, na jornada, e assim, me enche o coração, me alegra ver que tu e a tua família têm permanecido no Evangelho, no caminho de Jesus, né? E quantos irmãos ficaram no meio do caminho, né? Então, assim, cada irmão que a gente reencontra lá dos nossos primeiros anos, né, de caminhada com o Senhor, que a gente vê que os irmãos permanecem, né? A gente sabe que isso é obra do Espírito Santo, mas isso a gente se alegra demais, cara. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Perdoa a minha voz, meia fanha, eu
a minha empresa acabou, já estou adiantando, né? Mas assim, minha empresa acabou obrigando a gente a tomar a vacina. Eu estava aguardando para ver se ia poder tomar mais pro ano que vem e tal. Acabei tomando, então estou com aquela reação. Eu não dormi nada essa noite, eu estou com febre, dor de garganta, aquela coisa maravilhosa, né? Então, perdoa minha voz aí, gente, releva um pouquinho essa voz fanha, mas estou aqui com vocês, vai ser muito legal. Show, maravilha, que legal. Aproveita aí para cumprimentar o pessoal aí, o pastor Anilton Lucas, pastor Luiz Matos, pô, pastor Luiz Matos, cara, esse homem, eu não sei se tu conhece, mas esse cara é um homem aí, que trabalha com portas abertas, é um cara aí, eu digo que ele é o grande nome de Portas Abertas, ele diz que não, mas tá, então eu vou dizer que não, porque né, eu jamais brigaria com um homem dessa envergadura, mas tá aí, o pessoal aí. Bom, Douglas, Legal. queridão, show de bola, te recupera aí, né, da vacina. Tu não conseguiu, né, esperar para o ano que vem. Eu consegui esperar para o ano que vem, ou sabe-se lá até que ano, mas isso é outra história, eu vou deixar esse de lado, não quero saber de vacina, eu quero saber de Douglas Albani, quero saber da Índia. Cara, vamos começar pelo começo, né, para aqueles que não conhecem a tua caminhada. Antes da gente falar de Índia, antes da gente falar de fórum social, como é que o Senhor te achou? Como é que ele te capturou o teu coração? Conta um pouquinho pra gente como é que foi tua história aí. Tu começou a caminhar com Jesus. Bom, assim, eu venho de família católica, né? Minha mãe, minha avó sempre foram católicas, assim, fervorosas, praticantes, né? Então, o sonho da minha mãe era que eu fosse padre, tanto que ela ama, né, a igreja. Então, assim, era o sonho dela que eu fosse padre. Então, ela obrigava a gente ir na missa todo domingo. Não era uma coisa assim, vai se quer. Não, eu era obrigado, né? Era obrigado a confessar os pecados. Então, eu fiz a crisma, eu fiz catequese, né? Eu gosto de falar dessa parte da minha vida porque o Senhor está lá também, né? Então, eu acredito que, como diz a palavra de Deus, que Ele nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Eu acho que esses primeiros passos assim no Evangelho, com certeza, eu devo à Igreja Católica, à minha mãe, né? Principalmente os meus avós, né? Mas, em relação à Igreja Protestante, né? Como a gente fala, o novo nascimento, isso foi acontecer quando eu tinha 22 anos, né? Hoje eu tenho 33, então são 11 anos de caminhada, né, no Evangelho, nascido de novo, em processo de salvação, né? A gente, aqui na nossa comunidade, a gente não diz, eu me converti, não. Estou num processo de conversão, né? A salvação, ela é um processo que vai perdurar até aquele último dia. Então, com 22 anos, eu tinha um relacionamento com uma moça, né, que ela era desviada, e por meio dela eu acabei visitando uma igreja protestante pela primeira vez, né, o Bola de Neve aí em Porto Alegre, né, pastor... Alê? O nome do pastor? Pastor Alê, isso. Então, meus irmãos, assim, de início de jornadas, foram ali do Bola de Neve, né. Então, eu lembro que, por ter esse background católico, né, é muito chocante para um católico entrar numa igreja evangélica e ver a forma, ver a liturgia protestante, né, da maneira como ela é, principalmente dentro do contexto neopentecostal, né, mais pentecostal, como é o Bola, né. Então, nos primeiros vezes, assim, eu fiquei muito assustado, né, porque eu julgava muito, eu lembro disso, né? Eu olhava para os irmãos ali, queimando, chorando, batendo palmas, suando e se alegrando. Meu, era um ambiente, assim, totalmente diferente do que que eu era acostumado desde pequeno, né? Então eu até estranhava, falei, cara, isso aqui não é normal, né? E julgava os irmãos, assim, nesses primeiras visitas, né? Até que um dia aí, já avançando bastante, assim,
aí com acho que uns 8 meses de eu visitando, e no domingo não, dia 21 de novembro de 2010, era meu aniversário. Assim, fiz de tudo para não ir para o culto aquele dia, mas o Espírito Santo é quem nos conduz, né? Até quem está aqui nessa live hoje pode achar que é ele que está por livre e espontânea vontade, mas a gente está aqui como igreja, compartilhando a palavra de Deus, então tem a ação do Espírito Santo sobre nós, né? Então eu sei que eu fui impelido para estar ali naquele culto. Foi um pregador lá do Paraná, um cara que tinha muita experiência assim, em viagens missionárias, era missionário, né? Que estranho, né? Era um missionário. E o cara, ele disse que ele estava na ilha de Patmos, ele foi visitar, foi para a Grécia, conheceu a ilha de Patmos, ele estava saindo da visita ali e ele pegou uma tempestade, não era um barco pequeno, pegou uma tempestade ali no canal onde ele estava, e ele disse que foi, assim, empoderado para a proa do barco, e ele orou, pedindo para os ventos pararem e tal, e aí disse que parou, né? Esse era o conteúdo, assim, era o testemunho em relação à mensagem, era uma mensagem dos efeitos, né, do evangelho e tal. Cara, quando eu ouvi aquilo naquela noite, e assim, tinha um monte de colegas de faculdade, né? Uma galera ali que eu conhecia não só da igreja, mas que estudavam comigo e tal. Eu olhava a galera chorando, ouvindo essa história, e eu dizia assim, cara, vocês devem estar de sacanagem, isso é mentira, o cara tá na cara que o cara tá mentindo, isso aí ó, como dizia, ó, como dizia minha mãe, né, lavagem cerebral. Eu ali, né, caramba, velho, como é que pode os caras acreditar? Olha ali, aquele aí tá chorando no chão, eu ficava assim, né, ali no meio da palavra. Mano, terminou o momento de palavra, foi um momento de oração e louvor, todo mundo levantou. Eu só senti assim aquela massa, porque tinha muita gente, né? Que eu não sei como bola tá hoje, mas eu senti aquela massa de pessoas assim me empurrando pra frente do altar, bicho. E eu, quando eu vi, eu tava de frente pro cara, assim, e o cara olhou assim dentro do meu olho e falou assim: você não acredita em nada do que eu falei, né? Você tá aqui julgando todo mundo, dizendo que tudo isso aqui que foi dito é mentira. Mas hoje, olha só, hoje, Deus se revelará a ti como Deus verdadeiro, único e real, Jesus Cristo. E virou, e parecia que, sabe aquela cena de filme que dá um vácuo assim, só tu tá ouvindo, cara? Foi isso, cara. Foi essa experiência, assim, né, a experiência do meu encontro, né, com Jesus. Velho, eu falei, caraca, assim, dentro de mim, né, na mente, né, na razão. Como que ele sabe que eu tava pensando essas coisas, bicho? Não, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Mano, ele falou exatamente o que eu tava pensando, tá ligado? E ele voltou pra galera e começou a orar e tal, aquela loucurada e pá. Galera caindo. E eu ali impactado. Aí do nada, assim, passou, sei lá, 3 minutos, né? Começou a vir memórias, né? Dos meus pecados. De quão arrogante eu era, né? De quão orgulhoso eu era, de como eu maltratava, ou como eu era arrogante com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era gerente de uma empresa de consultoria em gestão empresarial e tinha as meninas estagiárias, e como eu era um cara nojento, assim, com o pai, com a mãe. Eu tenho um histórico de família desestruturada também, mas para a glória de Deus, talvez se a gente comenta alguma coisa aqui, hoje tem toda uma história, né, também com a minha família, mas eu venho de um contexto assim, né, de muito orgulho, de muita, né, como um bom gaúcho. E cara, começou a passar assim, sabe, todos os meus pecados, tudo que eu fazia de errado, assim, ali naquele momento, eu comecei a chorar. Só que não foi um choro forçado, né? Começou a se escorrer lágrima e eu me peguei pensando, eu falei, cara, por qual razão eu tô chorando? Igual os caras aqui. Não tem sentido, afinal, isso aí é tudo mentira. Ah, né? A graça de Deus me tomou, assim. Eu senti fisicamente, né? Nas minhas costas, assim.
o poder de Deus tocando mesmo. E, cara, dali eu caí, fiquei umas 3 horas, assim, chorando amargamente, como o Pedro fala, né? Quando ele se arrepende, né? Então foi um choro amargo, assim, de muita dor, um choro de morte mesmo. Eu não queria mais aquela vida. Assim, velho. Eu levantei dali, né? Outra pessoa. Eu lembro dos irmãos olhando para mim, assim, alguns irmãos vindo e profetizando. Naquele mesmo dia eu já recebi profecia para as nações. O irmão levantou assim, cara, você é um missionário que vai às nações, você vai. Eu, hoje contando aqui para vocês, eu lembro, né? Como Deus trabalha na nossa vida, né? Naquele momento eu nem sabia o que que era nações, missões, nada. Eu só queria não ser mais a mesma pessoa, né? E aí eu me vi ali como um bebê mesmo, né? Querendo aprender tudo de novo. Né? E foi assim que 7 dias depois eu fui batizado nas águas também, dia 27 de novembro de 2010, né? Batizado e ali começou, né, a jornada no Evangelho com Jesus e até hoje ele não tem desistido de mim. Ainda que eu faça tudo para ele me abandonar, ainda que eu seja um desertor, ele me ama, ele nos ama e ele não nos abandona. É ele que sustenta-nos, né? Ele que nos cria e que nos sustenta para a salvação e para aquele dia do Senhor, né? Então, é isso, assim, bem breve, né? Tem muita coisa. Que massa, cara. Que legal, que legal. Cara, é assim, ó. Bom, em algum momento a gente vai ter que trocar uma ideia, falar um pouco sobre o fórum social, mas vamos deixar por enquanto assim. Vamos. Eu quero saber assim, ô Douglas, e quando é que tu entendeu? Tá, tu recebeu palavra lá de nações, né? O pessoal profetizou sobre tua vida, mas quando é que tu entendeu que era a Índia? Como é que foi essa parada assim? Tipo, ó, tinha tantas nações, a Índia, como é que foi isso? Então, 2 anos depois, exatamente no dia 27 de maio de 2012, né, 1 ano e meio por ali depois, né, do meu batismo, eu já não estava mais no bola, já estava vivendo uma outra jornada, com uma outra família de irmãos. E eu sempre eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Apesar de ter ido, eu sou graduado em ciências contábeis, né? A jornada, a carreira de trabalho acabou sendo do contábeis, mas desde menino meu sonho era ser jogador de futebol, né? Desde moleque. Eu cheguei a me preparar para ir fazer um teste no Inter com um amigo meu. Esse amigo passou e meu pai disse que não deixou eu ir, porque eu sofreria demais, e de fato a gente sabe o que, que é, né, categoria de base, o que, que é a carreira do futebol, né, no Brasil, né, o quanto sofrido é, então, mas o ponto é que meu pai não deixou, e aquele meu brother, ele passou, e eu jogava mais que ele, eu fiquei assim, indignado, né, eu tinha 16 anos ali, então aquilo, cara, assim, sempre, e apesar de trabalhar, fazer faculdade e tal, igreja, mano, futebol pra mim sempre foi uma paixão, né? E eu tinha um sonho. E aí, nesse dia, 27 de maio de 2012, eu estava indo para. Eu congregava no Mevan, né? Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, mas a gente estava direto aqui em Itajaí, né? Com a sede, com os irmãos na sede. E naquele dia em especial, um domingo de noite, eu ia assistir um culto online, né? Já tinha culto online naquela época, o Mevan até foi um dos primeiros, né, no Brasil, começou culto online. E eu ia para casa desse irmão assistir de tarde. E eu indo assim de carro, parei o carro na esquina da minha casa, desde menino, em Veranópolis, lá em Cachoeirinha, né? Eu sou de Cachoeirinha, né? Nasci em Gravataí, mas fui criado em Cachoeirinha. E eu parei nesse campo de futebol cara, o Espírito Santo me conduziu numa oração, e a oração falava assim, em termos gerais, Senhor, eu não tenho mais físico, eu já tinha ali 24 anos, né? Não tenho mais físico nem idade para me tornar hoje um jogador profissional, mas assim, que o meu filho seja um jogador de futebol, porém que use isso como ferramenta para anunciar o teu evangelho às nações. Eu orei isso, dia 27 de maio, um domingo de tarde.
No mesmo dia à noite, eu tô sentado numa cadeirinha de praia, na garagem, a gente tomando um cafezinho, vamos assistir o culto. O pastor sobe no púlpito, lá em Itajaí, aqui em Itajaí, né? Porque hoje eu resido aqui em Balneário. Eu lá de Gravataí assistindo, ele sobe no púlpito e diz assim: irmãos, então, a gente tem um trabalho lá na Índia, né? O pastor fulano de tal. E assim, faz 2 meses que eles têm orado, né, jejuado, para receber famílias, casal ou solteiros, né? Porque eles estão desenvolvendo um ministério esportivo, né? Que vai servir como um ministério evangelístico para alcançar 1.000 crianças na Índia, né? É o número mínimo, né? Porque a Índia, assim, dá chute de uma moita, igreja pequena é 400 pessoas, né? É muita gente. Então, assim, é um projeto para muita criança, então eles precisam de muita mão de obra e tal e tal. E assim, e o pastor falando, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa está aqui hoje. Olha só, está aqui hoje. E aí a câmera começou a filmar, a igreja lotada, 3.000 pessoas, né? E ele dizia assim, aí, assim, tomado, né, pelo Espírito, dizia: levanta tua mão, você é esse cara. Você orou hoje sobre isso. Você é esse cara. E a câmera voltou e ninguém levantava a mão, cara. E eu sentado a 500 quilômetros pela internet, numa cadeirinha de praia, o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: é tu? Tu não me pediu um filho que jogasse futebol, mas que anunciasse, se fosse como ferramenta para anunciar o evangelho? Tu me pediu um, eu te dou 1.000. Vai lá, levanta tua mão, é tu. Uau. Cara, eu levantei a mão assim, Rodrigo. Nada, que eu levantei já tombei para trás e aquela queimação, né, na boca do estômago. Todo mundo, quem tá aqui nessa live aí envolvido com missão sabe do que eu tô falando. Aquele calor assim no interior. E eu levantei e falei pro meu pastor, falei: pastor, eu sou esse cara. Ele falou assim: como assim é tu, bicho? Falei: sim, Deus falou para mim aqui agora, eu que vou ir lá. Ele: não, cara, calma, nada que uma boa noite de sono para ver se é alma ou se é espírito. Relaxa aí, bicho. Você tá concluindo a faculdade, você recém converteu, o que você quer? Você vai pra Índia, nada, calma, calma. Eu falei: não, sou eu tenho certeza, Deus falou comigo aqui. Falou comigo aqui, audível, eu levantei a mão aqui, é eu. Foi assim, o chamado. Então, como que foi? Foi a partir de um convite de um ministério já estabelecido, uma missão já estabelecida, onde os irmãos lá já estavam em oração, né, para receber pessoas para desenvolver um trabalho evangelístico a partir do ministério esportivo. E aí foi aí que tudo começou, né? Então, eu não sei, depois se quiser que eu entre, assim, como foi a preparação e tudo, né? Mas foi assim, exatamente assim. Então, na verdade, a minha próxima pergunta é justamente essa, porque eu ia te perguntar assim, tá, recebeu ali, tu entendeu, né, que era tu, fez a oração, o Espírito Santo falou contigo. Desse Uhum. dia, até o dia que tu pisou na Índia, quanto tempo levou? E já engata assim, ó, e qual é que foi tua preparação para poder chegar lá? Uhum. Foi desse dia, 27 de maio, o dia onde eu entendi em Deus que eu tinha um chamado para um chamado transcultural. Eu desembarquei na Índia 15 de agosto de 2013. Então foi um ano e 3 meses de preparação, né? E aí tem todo um processo, que inclusive no meio desse processo a gente se conhece no Fórum Social Mundial, né? Porque o Fórum Social Mundial, você falou foi 2012, foi É 2012 que ou foi foram. 2013? Não, Foi é que janeiro de assim, ó, 13. Douglas, é que assim, ó, nós fomos lá, acho que 2 ou 3 anos que nós Isso. participamos, assim, né? Então Uhum. eu não me Eu fui lembro qual foi 13. o que. Foi 13? É, Então foi 13. Então foi 13. é. Eu fui em 2013, foi daí que a gente se conheceu e tal, através do Márcio e da Danusa, né?
Mas foi um ano e tanto de preparação, assim, né? E de convicção, né, na palavra e tal. Assim, isso foi, o chamado aconteceu no domingo, bicho. Na segunda-feira eu já tava assim, com a cabeça virada numa coisa. Já não tinha mais sentido nenhum minha vida, como eu tava vivendo, né? Casa, trabalho, trabalho, faculdade, academia, final de semana, igreja, e já não fazia mais sentido para mim essa vida. Literalmente, Deus colocou meu coração na Índia no outro dia. Tanto que, assim, até naquela época eu tinha muitas questões de atos proféticos, essas coisas, né? Eu era muito, assim, muito carismático para ser gentil, né? Mas fiz várias coisas naquele dia, naquela segunda-feira, sabe? Assim, coisas doidas mesmo. Pedi perdão pra tia, a tia que eu não via há anos. Coisas assim que estavam guardadas dentro de mim. Música, escrevi música, uma música que estava guardada dentro de mim há anos, assim. Escrevi, dei para um amigo, que ele era ministro. Umas coisas assim que o Espírito Santo foi me conduzindo. E eu acho importante essas experiências, por mais que sejam, de certa forma, imaturas em relação ao Evangelho, elas têm o seu lugar na caminhada com Jesus, né? Porque são só sinais, né? Mas os sinais também são importantes, né? São importantes. E aí, cara, ali começou o processo, assim, primeiro com a minha liderança, porque a minha liderança não acreditava, né? A liderança não acreditava. E por causa do contexto de igreja que eu tava também, hoje para mim é até bem difícil testemunhar coisa de 10 anos atrás, porque muita coisa mudou, né? A minha cosmovisão, no meu entendimento sobre igreja e tudo mais. Estou procurando ser o mais fiel possível ao que aconteceu, né? Assim, com todos os erros e tudo mais, né? Acho que não é objetivo também, né? Ficar apontando teologicamente o que estava certo, o que estava errado. Eu acho que é mais a vivência, né? Para inspirar os irmãos. Se eu ver alguma coisa que eu queira pontuar, eu vou pontuar. Mas a minha liderança não entendeu aquilo, assim, achava muito estranho, porque eu tô recém estabelecendo vínculo com a igreja local, eu não, nem um líder eu era dentro da comunidade, sabe? Eu estava em formação. Então, naquele momento, eu achava assim, inadmissível eles não entenderem o meu chamado. Mas hoje, eu sei que eles estavam certos, porque eu precisava de um tempo de preparação, não só a preparação que eu tive, tá? Jejum, mudar a alimentação, o inglês, coisas naturais, que eu já vou entrar nelas, vou falar o que eu fiz. Mas a preparação fundamental, que é a relação com a igreja local, para que ela seja o agente enviador do plantador, do missionário, isso eu não entendia como importante. Eu não conhecia o evangelho para tal, né? E a minha liderança também, em algum momento, talvez em falta de comunicação e tal, mas o coração deles de não entender o envio e não entender o chamado naquele momento que eu achava que era, hoje eu reconheço como eles estavam certos. Infelizmente eu errei, né? Então, talvez se você está aqui nessa live, para você ouvir um testemunho de acerto, que você vai ouvir daqui para frente é só erro. Erro. E a gente aprende com os erros, né? Afinal, a caminhada no evangelho é de arrependimento, fé e arrependimento, né? Então, nessa trajetória daqui para frente, eu me arrependo de muita coisa. E nada disso invalida o que Deus fez. E nada disso invalida tudo que Deus construiu em mim, na minha família, a partir da experiência da Índia. Veja. Mas eu reconheço, né? E eu acho que estou aqui justamente para confessar aos irmãos, né, os erros, o que não fazer, né? Eu acho que isso é muito importante também. Então, assim, essa questão da preparação que faltou para mim foi justamente estabelecer vínculo firme com a igreja local. Mas como eu tinha um chamado queimando no peito, aquilo era mais forte do que eu. Então, de certa forma, eu também precisava de uma liderança que compreendesse isso.
mas não tive. Tinha tanto meu orgulho, né, quanto a falta de liderança, que prejudicou. Mas, pois bem, passaram-se 6 meses e a liderança, não, cara, tá, tudo bem, se vai acontecer, descansa e tal. A liderança da sede não falou nada. Eu, sim, mas tu falou que eu sou esse cara? Não, também não falei. Ah, então, bicho, como é que a gente vai fazer? Aí ficou naquele impasse. Quem que vai avisar? Né? Quem que vai comunicar lá que tem um cara lá no Rio Grande do Sul que tem que entendeu que é a resposta para aquele apelo lá naquele domingo do 27 de maio. E, cara, naquele dia, assim, que eu conversei, mano, eu fiquei uma semana inteira, assim, sabe? O Espírito Santo me apertando meu coração, apertando meu coração. Cara, eu fui lá e mandei um e-mail lá pra Índia, pro pastor, dizendo, cara, é o seguinte, eu me chamo fulano de tal, eu tô aqui, aquele domingo lá, lembra? Eu vivi isso, e eu acho que eu sou esse cara. Beleza. 2 semanas depois, o pastor me manda a resposta, dizendo, amém, acreditamos que você é esse cara. Vamos começar o processo do seu envio. Vou falar com o teu pastor e tal. Aí eles conversaram e tal, né? E começaram esse processo de envio. E aí é dentro do modelo, dentro da estrutura de missão e estratégica de missões, de instituição missionária, né? Eu tinha que sair, levantar mantenedor, ministrar nas igrejas, como eu fui, né? No Eis-me Aqui, apresentar o projeto e tal, né? Um modelo que hoje, assim, eu já tenho uma outra perspectiva, né? Mas eu comecei a fazer isso, sair nas igrejas, visitar. Depois desses 6 meses, ali em dezembro, eu pedi demissão da minha empresa. Eu era gerente de uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Eu tinha, em 2012, né, estamos falando, eu tinha um salário de 4.500, solteiro, com salário de 4.500 naquela época. Eu ganhava uma grana boa. Não sobrava muito, porque eu estava dando pau na faculdade para acabar rápido e tal, pagando carro, aquela coisa, né? Mas fui lá pedir demissão, sabe? Graças a Deus o cara que era meu... A gente era quase sócio, assim, né? Ele compreendeu, fez um acordo, me ajudou pra caramba. Vendi o carro para comprar passagem. Já saí pagando para servir. Missões é meio isso, né? Você acaba pagando para servir, né? De tanto que o missionário tem esse desejo de servir, de ser útil. Isso é lindo, né? Obviamente que sempre precisa se ajustar as intenções do coração, mas isso eu acho que... E não é só... Quando a gente fala missionário, é todo cristão, né? Tem esse chamado, né? Nem vamos entrar nesse mérito, mas vendi o carro, inglês, nunca tinha falado inglês, paguei do meu bolso, aulas particular com um amigo que tinha morado fora, e aí ali no conversation direto, assim, peguei em 4 meses, assim, muito do inglês, né, apesar de que na Índia, né, no lugar onde a gente estava, o pessoal fala inglês, mas é com accent muito diferente, então não é aquele inglês, né, que a gente vê nos filmes, então, fora que tem os dialetos ali e tudo mais, né, no entanto, fiz o inglês, né? Fiz uma dieta para tentar, assim, no meu questão física, eu me adaptar, porque a base da dieta no Oriente, principalmente na Índia, né? Ela é vegetal. Não quer dizer que eles não comam alimentos de origem animal, mas quando a gente fala a base da dieta, significa que aí quase tudo é de origem vegetal, e a gente, principalmente do Rio Grande do Sul, não está muito acostumado com isso, né? Então, assim, um dos choques culturais mais fortes é a alimentação, trânsito, língua, né? E complexidades e problemáticas espirituais, né? Eu acho que são essas 3, 4 coisas que na Índia são os principais choques, né? Então, eu já fui me preparando com isso, né? E o futebol, né? O Ministério Esportivo também fez parte da preparação, porque eu ia para lá para desenvolver o Ministério Esportivo. Então eu fui fazer o curso de treinador, né? Aí em Porto Alegre tem o Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul, é um sindicato fundado pelo Luiz Felipe Scolari,
né? Ali com o seu Valmir, esqueci o nome dele, o sobrenome. Eles fundaram, e aí eu fui fazer o curso de treinador, paguei também do meu bolso, sabe? Foi lindo, assim, essa experiência de poder estar num ambiente, né, de futebol, porque a, na minha oração foi, eu não tenho mais físico nem idade, né? Então, deu um filho. Não é agora mais, não é jogar mais, né? Mas agora é treinar, é ensinar a jogar. Isso é muito glorioso. Então, assim, tava me sentindo, sabe, em casa ali. Eu fiz aula, na minha turma tinha o Clayton, eu fiz aula com o Celso Rotti, com o próprio Luiz Felipe, o chefe de preparação física do Internacional. Conheci, assim, muita gente do futebol. Eu tenho primos que foram profissionais também, né? Então, assim, tá no meio ali. Conheci pessoalmente o Leandro Damião, ele ofertou para missão, sabe? Então, assim, conheci o Diogo Rincon, conheci o Gé do Grêmio, que tem um trabalho aí em Porto Alegre de futebol, né, com meninos da favela, eles viajam o mundo com a seleção brasileira. Então, assim, conheci, assim, a galera dos Atletas de Cristo, enfim, um monte de gente envolvida com futebol, que, afinal de contas, é uma das ferramentas que abre porta para o brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Então, para o evangelho, para o anúncio do evangelho, é uma boa ferramenta, né? Apesar de trabalhar só os efeitos do evangelho, não a mensagem, é uma grande ferramenta. E aí eu fiz o curso, e no meio do curso estava o Fernando. Foi engraçado, porque o Fernando Becker, que é o jornalista aí do Globo Esporte, quando o Celso Rotti perguntou assim para mim, cara, para onde que você vai? Tinha uma dinâmica lá, né? E eu falei assim, cara, eu vou para a Índia. Todo mundo parou assim, olhou para mim, né? O que você vai fazer na Índia, bicho, pro futebol? Eu falei, pô, cara, eu vou lá cavar um poço. Eu falei assim, né? Não, eu vou lá. Não, não, não pude ser direto, né, ali, assim, pô, aquela galera toda, né? Mas eu falei, não, é a partir de uma instituição humanitária e tal, vai ser um trabalho assim, assim, assado. E os caras, caraca! Tanto que o Fernando Becker quis fazer uma entrevista comigo, né? E aí eu acabei saindo no Globo Esporte, no meio-dia, né? Lá Me em lembro. 2013, tu lembra, né? Lembro, 2013, sim. aí ele fez entrevista e tal, foi bem legal, assim, meu pai, mas até o prefeito da cidade, assim, eu fiquei famoso em Caxeringa, né? Não, cara, muito engraçado. Ele fez entrevista em casa, eu fui, cheguei lá, fizemos uns takes, daí depois ele montou a matéria, meses depois, assim, e aí saiu a matéria no Globo Esporte, né? Do cara de Cachoeirinha que foi pra Índia ensinar as crianças a jogar futebol, né? E ali foi algo interessante, assim, né? Que aconteceu. E isso tudo fez parte da preparação, né? Além, é claro, de a busca em Deus, né? De oração, que é um tempo muito sensível, né? Então, estar em Deus, né? Eu lembro, assim, de noites, né? Esperando no Senhor, discernimento, entendimento daquilo que o Senhor tinha para mim, né? Lá, e no meio desse processo da preparação também surge a minha esposa, do nada, assim, no meio, indo, né? Mas daí é outra história, né? Minha família, o ponto é, a minha família se formou ainda antes de eu sair da nação. Deus já preparou a minha esposa, né? Eu achei que eu não ia nem casar, eu achei que ia morrer na Índia, com, sei lá, ia morrer por lá, não ia casar mais, sabe, né? Aquelas ideias, né, que a gente lê nos livros de história dos missionários do século XVIII. Então foi Deus é isso, cara. bom. Não, Foi Deus, isso, Deus é assim. bom. Te deu uma esposa bonita, uma mulher muito legal, te encheu de filho aí. Pô, Deus é bom, É. né, cara? E a gente tudo esperando a tua morte lá, um mártir e tudo. E, pô, Douglas, nesse ponto tu nos decepcionou, cara. A gente lá no CTM, a gente torcia pela tua morte e não aconteceu. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos deixar isso de lado, assim, deixa pra Não, lá. não Né? tive essa glória, né? Não fui Cara, agraciado com essa glória do eu me lembro. martírio. Não, Quem dera olha ser só, agraciado. tu tá contando a história, tipo, minha mente vai voltando o tempo, me lembrando todos os processos, mesmo quando tu fez esse jejum, a tua dieta alimentar, tu ia para lá, só tô comendo isso, só tô comendo aquilo, emagreceu, chegava lá, falava.
choravam, era muito bom, choravam. Aí estava dando testemunho, mas a chorar e dizia, pastor, me perdoa, mas eu não consigo mais falar. Cara, era muito massa isso. Bom, mas assim, ó, pra gente, né, esperando aí, sabendo que o Instagram nos dá aí mais ou menos 1 hora, então vamos avançar, né, mas muito legal ouvir e relembrar, assim. Índia, então vamos entrar na Índia. Depois aí tá o Lucão perguntou se tu vai voltar para a Índia, mas deixa isso para o final, a revelação no final, o que tu tem pensado a respeito disso. Mas vamos entrar na Índia, então. Daí, se quiser contar a história aí, né, de como tu conheceu tua esposa, como é que foi todo o processo, assim, pode contar, né? Mas vamos falar um pouco de Índia, lá o tempo que tu viveu lá, quanto tempo tu ficou, diz já pra galera. E as tuas experiências lá, assim, que eu me lembro quando a vez que tu nos contava uma coisa, a gente ficava, meu Deus do céu, sério que tu foi nesse lugar? Sério que tu viveu isso? Conta um pouco, assim, pra galera saber como é que foi toda essa história aí. Sim, cara. E olha só, e também qual foi a tua sensação? Isso é importante, quando tu pisou lá e disse, meu Deus, eu tô aqui. Tá? Só pra gente também poder, viver isso contigo, assim. Então, gente... Eu saio do Salgado Filho de jaqueta de couro, né? É agosto, e eu desembarco em Mumbai. Mumbai teve épocas que foi registrado 102% de umidade do ar. Sabe o que é isso, 102%? É mais hidrogênio do que oxigênio no ar. Porque Mumbai é como uma panela, ela é rodeada de montanha. Ela é a segunda, se eu não me engano, ela é a segunda cidade mais abaixo do nível do mar. É a região do Mar Morto, ali abaixo do nível do mar. E aí tem Mumbai também, que é quase abaixo do nível do mar, e não é na mesma altura. E rodeado de panela, né? Rodeado de montanha. Então, assim, imagina um calor de 40 graus, umidade lá em cima, e o gaúcho, né, vindo do inverno. Então, assim, a primeira sensação não é nada espiritual. Quando o avião tá chegando, assim, ó, você já começa a sentir um cheiro de mofo. Estranho isso, né? Mas dentro do avião, um cheiro de mofo, de umidade, muita umidade, poluição. Assim, a respiração já muda. Imagina, cara, é do outro lado da Terra. Tá, assim, questão climática. Lá eles não têm, por exemplo, as estações como a gente tem aqui. Lá é 3 estações só, inverno, verão e monções. Monções é a época das chuvas. E eu cheguei bem na época das chuvas. Então, assim, a umidade estava lá em cima. 4 meses de chuva torrencial. Depois seca e sol. Então, assim, é bem diferente. Assim, o nosso físico sofre bastante, né? Bastante. Você tá, imagina, 20 anos vivendo num clima, numa rotina, né? Teu corpo é inserido num lugar ali totalmente diferente. Quem já viajou, já provou dessas experiências. Mas, assim, cheguei ali, já aquele cheiro de mofo, quando abri, até ali tem ar-condicionado, mas quando abriu a porta, assim, no centro de Mumbai, parecia que Satanás estava de boca aberta, assim, ó, veio uma labareda na minha cara. Mano, eu nunca tinha ido para um lugar tão quente, velho. Tão quente. Bom, escorria, assim, né? Essa foi a primeira sensação. Não teve espaço para nenhuma outra. Mas, claro, aí você... Aí o pessoal que ia me buscar atrasou e tava assim... Imagina, não tem celular, não tem nada. Eu falei, pronto. Me esqueceram aqui. Tô sozinho, já tô perdido. Mal sei falar inglês. O indiano me recebeu para pedir um táxi. Ele falou, hey, brada, how are you doing? Eu falei assim, brada? Hey, brada, you are my brother. Eu falei assim, brother? O que é brother? You are my brother. I am your brother, you are my brother. Eu falei, brother, you are my brother. Então imagina a minha chegada ali naquela, sozinho, sem conhecer ninguém. Conheci um indiano no voo que falava português. O cara era representante da Medley, ele vinha direto pro Brasil. Um Brahman. Brahman é uma casta alta. Ele, tipo assim, milionário na Índia. O cara pegou voo comigo falando português. Quando ele falou que ele era indiano, que ele morava na Índia, lá em Porto Alegre ainda, dentro do voo em Porto Alegre, eu falei, caraca, eu tô indo pra Índia com um indiano falando português. Então, assim,
foi daí pra lá as experiências, né? Aí depois o pessoal chegou e tal, mas daí na estrada, assim, aquele trânsito, a buzina e tal, né? Porque a buzina é lei de trânsito na Índia, né? Pra quem não sabe. É lei de trânsito, tanto que, assim, o indiano ele dirige muito pouco pela questão da visão. Tem carro que sai de fábrica sem espelho retrovisor, porque eles dirigem pela buzina, pelo barulho. Então, ele vai pra cá, buzina, ele já volta. Se tu bater num carro sem buzinar, a culpa é tua. Se ele bater em ti, mas buzinou, fica contigo a responsabilidade. Então, assim, é muito, muito diferente, fora que é mão inglesa, né? Então, a questão do primeiro choque, assim, é o trânsito, né? Aquele caos, né? Quem já viu as grandes megalópolis da Índia, né? Mumbai, Delhi, você está inserido naquilo ali, é uma experiência assim que você fica, caraca, isso aqui existe na Terra, bicho, né? Isso aqui é um outro planeta. A gente brinca que a Índia não é outro país, mas é outro planeta, né? Então, assim, e comida, né? Aí você já começa a sofrer com comida. Você desceu ali para comer alguma coisa. Primeira coisa que me deram, já os missionários de sacanagem, me deram uma samosa para comer. Samosa é um pastel tradicional deles, lá com uma pasta de ervilha, puro fogo, pura pimenta. Né? Aí você já come, você já tá batizado. Eles dão risada na minha cara. Porque assim, eles sabem que eu vou ficar pelo menos uns 4 meses sem sentir gosto nenhum. Né? Porque a pimenta deles é muito diferente, né? Para eles é como se fosse o sal nosso e a pimenta deles. Então, assim, tudo vai pimenta. Né? Chá, até no chá tem pimenta. Então, assim, é fogo. Tá? Demora aí pelo menos uns 4 meses para você se acostumar no teu paladar. Depois que você acostuma, cara, você não sabe comer outra coisa, porque a comida dos caras é boa demais. Eu sou viciado, né? Bom, 3 anos nós moramos na Índia, né? 3 anos já é o suficiente para você virar meio um indiano, já sair com a cabeça balançando, já falava hindi, aprendi a falar um pouco de hindi básico com os meninos, né? Mas chegamos lá e aí a missão que a gente servia tinha uma estrutura com 2 orfanatos, 2 escolas de ensino fundamental, e esse trabalho e se iniciando na favela para, através do futebol ali, poder ter uma abertura, né, com as famílias, principalmente da favela de Rupanagar, que era uma favela onde a gente servia lá, para poder alcançá-los, né? Então, assim, as experiências que a gente tinha não eram muito boas assim, não, né? Porque você se depara com uma miséria, só que miséria tem vários lugares, no Brasil tem miséria. A diferença da miséria da Índia é que você consegue perceber lá no dia a dia que essa miséria ela está estruturada numa questão de crenças, né? Não que a miséria toda ela não esteja atrelada a uma questão de crença, de cosmovisão, né? A gente sabe disso. Mas lá na Índia, essa passividade do hinduísmo, da questão dos karmas, das estruturas de casta, que aprisiona o povo, e o próprio povo, por causa da cultura, já vive isso e não tem. É uma cadeia, como se fosse uma cadeia. É como o mito da caverna, né, de Platão. Ele está aprisionado, mas ele não sabe que aquilo ali não é a realidade, né? Então é a mesma coisa. Você consegue perceber que essa miséria está totalmente atrelada aos escritos sagrados, à religião, né, que fundamenta a própria Constituição do país. As leis do país, elas são atreladas demais, né, nessa questão da estrutura de casta que provém de uma cosmovisão animista. Então, você, por exemplo, na prática, né, todo mundo fala Dalit, né? Dalit é uma das mais de 3 mil castas que tem casta para tudo. Tem profissões que são, tipo, o cara ele é casta de passador de roupa. O tataravô foi, o bisavô foi, o avô foi passador de roupa, e toda a família, o cara ele vai ser passador de roupa. E aquilo é uma casta, né? Uma casta baixa, tal. Mas o cara, por exemplo, das castas de pedinte de esmola, você vê no sinaleiro ali, uma família inteira pedindo esmola. O avô, a avó, o tio, a tia, os filhos, as crianças, os bebês, tudo ali é tirado na calçada, pedindo esmola na sinaleira, as pessoas passando por cima das crianças como se nem existisse. Para nós,
quando a gente olha aquilo, a gente fala, essas pessoas estão à margem da sociedade. Dentro da Índia, não. Eles fazem parte da estrutura de castas, eles estão dentro da sociedade. E aquilo, para eles, é o karma deles, é a vida deles. Então ele olha para um Brahman passando de Audi, né? Ele diz, para ele não tem o desejo de estar ali. Assim, né? A grosso modo. Por quê? Porque ele está vivendo o karma dele. Então é isso que a questão da religião, né? Eu não tenho muito tempo aqui para a gente aprofundar, né? Estou dando só alguns conceitos mais por cima, assim, porque isso fala das experiências, né? De ver essas coisas que eu estou falando, é coisas que eu vi, né? E que eu percebi ao longo dos anos que eu fiquei lá. Que a busca deles é aquilo ali, é uma passividade. Tanto que a visão de vida, de morte deles é totalmente outra do ocidental. É como se eu dissesse que a busca deles, na verdade, é pela morte, porque morrendo se reencarnará num karma melhor, entendeu? Por isso que a vaca, inclusive, é sagrada. Porque a vaca, dentro da crença hindu, a vaca ela é o último nível de iluminação do círculo de Samsara. Eles creem no círculo de Samsara, né? Que é o último nível, a vaca. Ou seja, antes de alcançar o coração de Brahman, que é o Deus pai, né, deles, assim, é você iluminar uma vaca. Por isso que a vaca é sagrada. Não é que é uma vaca, é um irmão hindu que está quase iluminando. Está quase alcançando o nirvana. Por isso que a vaca é sagrada. Esse é um dos motivos pela qual ela é sagrada. Então, o desejo do hindu é se tornar uma vaca. É muito estranho isso para nós. A ponto, por exemplo, nos templos, de frente dos templos, sempre vai ter uma vaca apontando para dentro da porta do templo, e você ora no ouvido da vaca, porque ela é o intercessor diante de Brahma, né? Ela faz o papel de Cristo, por exemplo, no cristianismo, né? Então, assim, essa é a vida, né? Tanto que no diário, por exemplo, o indiano ele vai todo dia no mercado. Ele não faz rancho que nem a gente. Porque se amanhã ele morrer, inshallah, né? Se amanhã ele morrer, graças a Deus, né? Tanto que a mulher, por ser mulher, ela já é amaldiçoada, ou seja, ela já é inferior. A mulher ela é inferior ao homem espiritualmente, dentro da estrutura hindu. Por isso que quem paga o dote é o pai da noiva, não do noivo. Porque o noivo está assumindo ali um peso, né? Porque é o homem que ele estuda, o filho primogênito que vai deixar ali talvez de sustentar o pai e a mãe, agora vai casar, vai ter mais uma. Então, a mulher e os filhos são propriedade. Então, isso é até hoje na Índia, né? Então, assim, a cultura indiana ela é como se fosse um Brasil, sei lá, um Brasil 60 anos atrás, nessa questão muito atrasada em relação a algumas coisas, né? Só que eles são radicais, assim, radicais. O indiano, quando eu estava lá, eu fiquei de 2013 até 2016, final de 16, são 3 anos e alguma coisa. Essa é uma entrevista na televisão, uma pesquisa de quem gostaria de ter um estrangeiro como vizinho de porta. 85% da Índia não queria, porque eles vivem literalmente dentro desse aquário, né? Tanto que é uma das nações perseguidas do Portas Abertas, né? Porque eles não aceitam estrangeiro, não existe visto de missionário, de forma nenhuma, por causa dessa coraça, né, da cultura. Bom, a Índia tem, eu acho que 70 e poucos anos, no máximo, de independência, né, da Inglaterra, e eles engoliram toda a cultura da Inglaterra. Sobrou o chai, que nem é o chá da 5 do inglês, e alguns prédios, né, algumas questões arquitetônicas assim, da Inglaterra. O resto tudo foi consumido. E o inglês, falado, né, do jeito indiano, né, foi o que sobrou da cultura. Então, assim, você, você vivendo como estrangeiro lá, assim, é muito difícil, cara. Principalmente o estado onde a gente morava. O estado onde a gente morava, ele era um dos estados mais tradicionais, a gente chamava de Hindustan, né? Mais Hindustan da Índia, né? Porque é onde nasceu tem várias histórias dos deuses e tal, tem toda uma questão da religião hindu lá no nosso estado. Então, assim,
muito tradicional, chega lá de camisa, de calça, você não pode mostrar o joelho, nem homem nem mulher, né? Então, a questão das vestimentas, a questão de você não poder andar de mão dada com a tua esposa, isso aí são coisas que eu acho que a galera já sabe, né? Mas o ponto mais sério é que eles são radicais do ponto de vista político, socioeconômico e tudo mais. No sentido de que você não escolhe ser hindu, você não opta pela fé hindu. Se você nasce na Índia, você é hindu. Então, deixar de ser hindu, se tornar cristão, você não é uma questão de religião, entende? É uma questão de abnegação da própria pátria. Sei lá, de negar a tua nação. Por isso que o cristão, quando ele se torna um cristão nominal, que é de botar no documento dele uma casta cristã, ele perde direito à saúde, ele perde emprego, uma série de retaliações ele sofre, né? Dentro da família, né? Assim como no Islã também acontece, né? No hinduísmo ainda mais. E tem regiões da Índia que é muito mais grave. Matam, assim, entendeu? Porque eles são radicais. Quando eu falo radical, é isso. Não é uma fé que não é por fé, é por nascença, sabe? É uma coisa assim incrustada que você tá negando a tua nação. Então, sai daqui, entendeu? Sai daqui. Você não tem direito a mais nada. A gente tinha quantos testemunhos, né, de irmãos nas igrejas que a gente implantou a missão. Tinha 7 igrejas implantadas no interior da Índia, né? De testemunhos de irmãos que foram espancados dentro de casa, né? Que um dos meninos lá cursando faculdade, ele foi disputar um emprego, tinha 2 vagas, e aí, tipo assim, ele mais um só que tinha faculdade, e aí, tipo, era 8 hindu, era 7 hindu, 2 muçulmanos e ele, né? Sei lá. Cara, só o fato, porque eles pedem qual é a tua religião, né? Só o fato dele ser cristão, ele já nem participou do processo de seleção, assim, ele contou para nós em lágrimas, entendeu? Então, assim, a questão da perseguição, ela é muito real, porque a perseguição, segundo o irmão André do Portas Abertas, eu gosto muito do conceito dele de perseguição, não são fatos de violência isolada contra a Igreja de Cristo, como aconteceu em Orissa, né? 2001, se eu não me engano, mataram mais de 5 mil irmãos lá no norte da Índia. Foi um dos maiores atentados contra a igreja. Mas ele diz que a perseguição não é quando você tem fatos isolados de violência contra a Igreja de Cristo. Mas é quando nações ou governos estabelecem leis que inibem o avanço do evangelho. Então, assim, para você ter documentação, CNPJ de uma igreja, você não tem noção. Poucas igrejas tinham lá. O governo não aceita. Então, você perde direitos, né? Eles são muito astutos, assim, porque a Índia assina o Tratado da ONU de Liberdade Religiosa. Só que o que diz no artigo lá, Satanás é tão astuto, né, cara? O que diz no artigo lá da ONU sobre o Tratado de Liberdade Religiosa, se você for analisar a forma como é estabelecido as leis dos estados indianos para inibir, né, o avanço da Igreja de Cristo lá, você vai ver que a forma como é escrita, ela consegue direitinho deturpar o artigo sem que ninguém veja. E como eles vivem numa bolha, a mídia é totalmente controlada, cara, não se chega a nada de notícia. Por exemplo, uma coisa que aconteceu no meu bairro, quando estava lá, assim, em relação a essa questão da posse, né, da esposa. Dentro da família indiana mora ali 10, 12 pessoas. Mora o pai, a mãe, o filho casa, traz a nora, aí tem os netos, tem os filhos. Mora ali 10, 15 pessoas na mesma casa. Lá pelas tantas, o sogro achou que o genro estava traindo a esposa dele. E achou. O que ele fez? Ele pegou o machado, cortou a cabeça da mulher, saiu na rua com a cabeça da mulher, levou na delegacia e botou a cabeça e disse: olha, eu matei porque ela estava me traindo. É meu direito de honra, a vida dela. Acho que ele foi preso. Então, assim, e da onde que isso chega, essas notícias? Chega para nós? Entendeu? Quantas mortes acontecem? Turba de... A gente mesmo ia pro interior lá, cara. A gente viajava 5 horas, a gente saía 5 da manhã para chegar lá, às vezes 10, 11, os irmãos já tá no louvor lá.
pra gente ficar 1, 2 horas para depois pegar a estrada e vir embora. Tinha domingos que a gente viajava, não deixava a gente entrar no vilarejo. Mandava a gente embora com pau, pedrada em cima do carro. São coisas reais, assim, que existem até hoje, muito piores, né? Então, essas experiências, assim, não são nada legais, né? Infelizmente, é real isso, né? Então, quando você vê aí algumas notícias, né, na internet, nem tudo dá pra gente acreditar, mas tem muita coisa que, de fato, é real. E a gente viveu lá e sentiu na pele, né, o quanto que a igreja sofre, né? O quanto que a igreja sofre, o quanto que a igreja indiana precisa, acima de tudo, não é comida, não é bebida. O que a igreja indiana precisa é da palavra de Deus. A gente precisa de pastores, a gente precisa de irmãos que levem a palavra de Deus a sério, a mensagem do evangelho, tomado simplesmente pelo amor e o desejo de anunciar o evangelho, porque tudo que vai mudar essa estrutura, né, para que o evangelho e o reino de Deus avance na Índia, é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus não mudar, o homem não vai mudar. Não é na força do nosso braço, né? Então, assim, experiências assim, sei lá, tem várias, né? Se alguém tiver alguma pergunta, talvez fica mais fácil, deu um tópico, sei lá, mas eu acho que eu, assim, fui bem geral, né, Rodrigo? Me diga aí se tem Não, mais foi, alguma pô, coisa que eu posso... não, demais, cara, demais te ouvir. Bom, na verdade, assim, ô Douglas, isso é para te ouvir 2 horas. Se a gente ficar 2, 3 horas, ficar contando aí e Sim. tal. Eu me lembro uma das É, experiências que tinha contado ali pra gente, uma época que tu foi lá na escola, foi de alguns templos religiosos, onde tu entrou, que tinha um lugar que era não sei o que de morte, que era um Rio lugar bem Ganges, Rio sinistrão. Ganges. Aham, Isso. aham. Só assim, ó, porque o Lucão aqui, qual o visto que tu entrou na Índia? Qual o visto que tu entrou? E outra, o Douglas, ele tinha perguntado também, vocês pretendem voltar? Como é que tá isso assim para vocês? O plano é voltar? E qual o visto que tinha entrado lá quando vocês foram? Bom, o visto é uma coisa, assim, né, que toma a vida do missionário de uma maneira completamente desgastante. Então, a missão que a gente estava servindo recebeu muita gente junto ao mesmo tempo e não deu tempo de preparar uma estrutura documental, né, para enfrentar essa perseguição. Então, obviamente, a gente entrou com visto de estudante, né? Mas a gente não estudava, não tinha como estudar. Então a gente prestava uma prova ali no mês e tal, para poder ter as comprovações, mas estávamos de maneira ilegal. Tanto que a polícia bateu 2 vezes na nossa porta, graças a Deus, as 2 vezes a gente não estava em casa. Mas tivemos que mudar, tivemos que nos mover de um bairro para outro, né? Meio que dar aquele miguezinho, né? Jesus também fugia, né? Ele deu aquela fugidinha, tem que dar, né? Então, assim, a gente sofreu bastante com isso, né? A gente não aconselha de forma nenhuma. O pastor que já estava lá há 11 anos, e tinha toda uma questão, uma estrutura financeira também, né? De relações com as igrejas e tudo mais, ele tinha um visto de business, né? Por causa das escolas e tudo mais. Então, assim, mas mesmo ele sofria perseguição todo mês, assim, a polícia, é como se fosse a Polícia Federal, fazia de tudo para, né, acabar com o trabalho lá, né? Então era tudo muito camuflado, assim, né? Tem que andar muito escondido. Vocês não têm noção, gente, o que é a opressão para você desenvolver um trabalho na Índia, assim, sabe? Como estrangeiro, né, falando. Então, por isso o discipulado, né, e ter um braço direito, assim, como um local, né, um homem de Deus local, né? Graças a Deus a gente tinha irmãos lá, o pastor Sunil, os irmãos assim que faziam essa frente, homens de Deus mesmo, né? Deus sempre tem os seus. Ele não é brasileiro, ele não fala português. Acho que isso foi a coisa que mais me deixou doido, assim, né? De ver Deus falando em hindi, né? Mas assim, o visto era isso, né? A outra pergunta que era sobre Se vocês vão voltar, pretende voltar para lá? Como é que isso. tá isso? O que acontece? Eu entendo a pergunta do irmão, mas essa pergunta, hoje, na nossa vida, eu precisava de tempo para testemunhar isso também, mas assim, hoje soa para nós assim, você pretende voltar para lá? Ela soa assim, essa pergunta. Vocês querem
trocar essa missão que vocês estão vivendo hoje por essa? Porque hoje a gente vive em missão aqui em Balneário Camboriú. A gente está dentro de um contexto de total necessidade do evangelho também. Sei que é estranho isso, né? Porque aqui a gente está falando de missões transculturais, parece que destoa, mas a gente aprendeu, né, nesses 10 anos aí, que as perguntas aonde e como, elas vêm em segundo plano, elas vêm primeiro quem e o que. É como se Deus fizesse essas duas últimas perguntas para nós em primeiro lugar. Então, assim, a gente ama a Índia, a gente sabe do que é viver, de qual que é a realidade do evangelho, da igreja daquela nação, e a gente tem, nossa, o maior sonho de retornar para lá e poder estabelecer, né, um trabalho, implantar a igreja lá, né? E isso vai acontecer se um dia a nossa igreja entender por assim nos enviar, né? Então a gente, com certeza, né, no tempo de Deus, isso pode acontecer sim, e a gente está de peito aberto para isso. Porém, hoje a gente tem estabelecido raiz em Balneário Camboriú, a gente congrega na Missão 58 aqui, é uma igreja de confissão reformada, uma igreja centrada na palavra de Deus, que nasce também de missão urbana, né, de comer com os caras na rua, né, nosso pastor Luiz, ele vem de seminário com a galera lá de Minas Gerais, lá do Cacá, o pastor Anderson Bonfim é o pastor dele, né? Então esse DNA missional está incutido na nossa igreja e hoje a gente vive em missão aqui. Bom, o próprio nome da igreja, né? Missão 58. Então, assim, o mesmo coração, o mesmo fogo, o mesmo ardor, o mesmo desejo de vender o carro, de pagar para servir na missão, a gente está tendo aqui em Balneário, tem 2 anos já que a gente está caminhando com os irmãos, a gente já conhece os irmãos há uns 4 anos, mas faz 1 ano e pouco que a gente está caminhando aqui e a gente se sente vivendo essa mesma intensidade de missão que a gente vivia na Índia, né? Mas respondendo a pergunta, sim, com certeza temos o desejo, mas isso já não cabe mais a nós, né? Hoje a gente entende um modelo de envio missionário conforme Atos 13, né? A liderança separando Paulo e Barnabé, Espírito Santo separando e a igreja enviando, né? Porque eu não fui enviado, né, para a Índia, eu fui abençoado. Foi muito mais uma bênção do que um envio, né? Então eu sofri esse abandono da igreja, né? Eu acho que não tem tempo da gente falar da quebradeira que foi, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas hoje é um milagre, a gente está congregando uma igreja e está amando a igreja de Jesus, né? Os missionários aí que tem os fights com a igreja, não adianta fugir não, né? Se você quiser viver o propósito de Deus, principalmente missões transculturais, você vai ter que aprender a amar a igreja de Jesus, a se submeter a uma liderança, a igreja local, criar vínculos a isso, porque esse é o arco na mão de Deus para o envio. Se você for solo, tem tempo, você consegue, mas você não vai tão longe. É assim, essa é a experiência. Talvez isso não seja bíblico, mas é a minha experiência. Não fui muito longe, não. O desejo que eu tinha de morrer lá, Deus falou, menino, foi só uma escola, filho. Agora volta. Agora aprende os fundamentos básicos do cristianismo. Aprende o quem e o que primeiro, depois o aonde. Abre mão dessa dicotomia aí, sagrado, secular. Não existe cristão de primeira classe, segunda classe, não. Você não é melhor do que teu irmão porque tu serviu em país perseguido. O irmãozinho que está ali trabalhando de segunda a sexta, está me adorando de igual maneira como você, porque estava lá. Então vai baixando a tua bola e a palavra de Deus vem rasgando nós aí. Tem 5 anos já que a gente está no Brasil. Então reconstruindo toda a teologia da missão, né? Então eu gosto de falar pra caramba, né, Rodrigo? Tem que me cortar aí, bicho. Tu gosta. Isso tu não mudou, isso tu gosta. Tu gosta muito. Cara, mas olha só, muito bom. Muito bom mesmo, você falou, importante, muito bom. Né? Tem um pessoal aí que é aluno de escola de missão, então é legal ouvir isso, né? Ouvir essas experiências e entender isso aí. E é legal isso, né? Pode entrar no fight com a igreja, cara, mas não... é ali. Não adianta, cara, é ali. Né? Muito bom mesmo.
Ô Douglas, olha só, cara. A gente já passou assim de 1 hora e o meu medo é que daqui a pouco a gente suma assim do ar sem a gente dar tchau, né? Fala nada, né, Eu queria Douglas? só dar um alô pra galera da igreja aí, ô Rodrigão. Tá o Guto aqui, ó. O Guto é presbítero da nossa igreja. Fala aí, Guto, ó, Fran. Eu acho que a Bibi tava aí, tem uma galera da nossa igreja aí assistindo. Pô, galera, vocês entraram mesmo, vocês não cansam de me ouvir, né? Que Meu legal, Deus que do legal. céu. Que massa. É muito lindo esse testemunho. Que honra servir com vocês. Aí, tá vendo? Que show de bola, Nossa. hein? Viu? Nossa, Pô, nossa. pelo menos tu é querido pelo pessoal aí. Tá valendo, hein, cara? Tá valendo. Bom, ô Douglas, antes de tu ir embora, e eu também, nós nos despedimos, eu queria que tu deixasse... Pô, cara, a tua última fala já serviria como uma mensagem final. Mas eu queria que tu deixasse aí alguma mensagem final, alguma coisa aí pra galera. Antes da gente poder te dar tchau, esperando que o Instagram nos segure um pouquinho, esperando tu dar essa mensagem aí, pode ser? Pode ser. Eu posso orar, Rodrigo? Ou tu vai orar? Cara, Tu ora no final ou eu não? não, espero que tu ore. Eu não. Eu tava esperando tu orar. Então, minha mensagem pode ser uma oração? Por favor. Amém. Então vamos orar então, gente. Jesus, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua beleza, Senhor, a beleza do teu corpo. Senhor, estamos aqui conectados com irmãos lá do Rio Grande do Sul. Irmãos que desejam, Senhor, te servir e prosseguir te servindo, Senhor. E serem cada dia mais conectados com essa igreja invisível, sem fronteiras, esse teu corpo que não fala uma língua só, esse teu corpo, Senhor, que está espalhado aí por toda a terra. Eu te louvo, Jesus, pela oportunidade da gente, diante da tua presença, podermos edificarmos aqui, Senhor, uns com os outros, a partir daquilo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas através da vida do Rodrigo, aí, do Eis-me Aqui. Obrigado, Senhor, porque tu tem sustentado eles, tu tem, Deus, chamado eles para prosseguir na obra do ministério, para prosseguir, Senhor, com o anúncio do Evangelho pelas nações. Deus, eu te peço que o único que receba glória em tudo isso, que receba glória em tudo que foi dito aqui, seja o Senhor, Deus. Cada um de nós sumamos e que o Senhor apareça aí na vida, no coração de cada irmão que está aqui ao vivo conosco nessa live. Deus, tu conhece o coração de cada um deles, tu sabe, Senhor, do chamado, da chamada que cada um tem, Senhor, em ti. Eu oro somente para que cada um deles, cada um de nós, cada um dos meus irmãos, Senhor, diminua para que o Senhor apareça. Assim como disse João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Deus, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha, Senhor, usar, Deus, desse nosso testemunho, das nossas feridas, Deus, para trazer cura, amor, mas acima de tudo, humildade. Desejo por sumir. Não desejo por aparecer, Senhor. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que tu ministre o coração dos meus irmãos a partir da tua palavra, desconstruindo toda uma visão de missões que o missionário é aquele que não é visto, não é lembrado, de um missionário ser aquele cara que batalha com a força do seu braço para conseguir sustento, que sofre um monte de coisas achando que está sofrendo por causa de ti, mas na verdade é falta, Senhor, de uma igreja forte, pastores, uma liderança forte ao seu lado. Deus, eu oro para que os meus irmãos sejam alinhados, fortalecidos, fincados, cravados na comunhão dos santos, Senhor, nas suas igrejas locais. Deus, eu oro para que cada um deles, Deus, saia dessa live, Pai, com um amor sobrenatural pela tua igreja, perdoando os irmãos, andando mais uma milha. Deus, para que eles não andem mais ansiosos pelo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, em relação àquilo que o Senhor tem para os anos de vida,
mas que eles consigam olhar para frente, para os anos e saber de que o Senhor chama eles para caminhar e não para correr. Deus, nós oramos, Deus, para que o Senhor livre os nossos irmãos aqui que têm aspiração pelo ministério, livre eles de todo o mal da ansiedade, o mal de pegar, Senhor, e botar a mão no tempo e querer que o tempo seja dominado por ele, quando na verdade o tempo é que todos nós estamos sujeitos ao teu tempo. Tu és o único que está acima do tempo, Senhor. Traz paz, mansidão, calma, passos firmes, Deus, maturidade, sabedoria espiritual. Profetizamos sabedoria espiritual sobre cada um dos nossos irmãos aqui nessa noite, Pai. E acima de tudo, que todas as decisões e ações sejam pautadas, fundamentadas nas Escrituras, na Tua santa palavra. Porque aquilo que a Tua palavra não fazer, Senhor, nós não faremos. Se a gente fizer, vai durar muito pouco tempo, mas a Tua palavra é eterna e ela não volta vazia. Por isso, Senhor, que além disso, os meus irmãos sejam também encorajados nessa noite, incendiados, apaixonados, que se eu posso usar, Senhor, essa live também para levantar irmãos para a Ásia, para irem para a Ásia, sim, por que não? Para implantar igrejas na Ásia, para a gente ver, Senhor, a Índia, a China, a Mongólia, aqueles lugares tão inóspitos, tão distantes da gente, Senhor, sendo tocados pelo Evangelho e pelo poder do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, cara. Muito bom. Amém, muito bom mesmo. Cara, ó, muito bom te rever. Espero que numa próxima passada por aí a gente consiga, né, tá pessoalmente aí juntos. Sim, mas cara, é bom vem nos visitar. Isso, não, vai rolar. Em breve a gente tá por aí de novo, né? Mas é muito bom te ouvir, relembrar, né? E ver aí também os projetos do Senhor aí no coração de vocês. Amém. Cara, ó, beijão, amo muito vocês. Valeu, tá? valeu. Fiquem com Deus. Tá bom, Douglas? Valeu, cara. Obrigadão. Valeu mesmo. Tá? Obrigadão, Rodrigo. Pessoal, foi uma honra, uma alegria, viu? Obrigado. Oh, Pode chamar de novo. Pessoal. Pode chamar de novo, viu? A gente fala outra pauta. A gente precisa conversar. Vamos fazer outro momento, vamos falar sobre o Fórum Social. Né? Relembrar um pouco aquelas paradas lá e tal. Tá? Mas valeu, vamos conversando aí. Galera, ó, valeu, obrigado aí por estar conosco. Tchau, né? Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Valeu, até mais. Até.